Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Como navegar nas tempestades da vida? Não é fácil. Não é nada fácil. Este tópico surge esta semana por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu estou curiosamente a passar por várias tempestades com clientes, sobretudo com 3 clientes e que estão a passar fases muito desafiadoras, e eu achei que poderia ser uma oportunidade, precisamente porque é uma fase de tempestade não nossa, mas com clientes, de dar aqui os mesmos conselhos e as mesmas orientações que eu tenho dado a todos eles, porque há denominadores comuns. E também partilhar um bocadinho da nossa história e de algumas tempestades que nós passamos. Uma delas, a maior parte das pessoas que me segue já conhece, que foi a tempestade de 2013, não é? E eu acho que, se calhar, pessoas que neste momento estão com grandes desafios, que não veem saídas para os seus problemas, que estão numa fase de total incógnita, que lhes dá vontade de parar tudo e recomeçar a sua vida do zero, eu acho que podem sentir-se inspiradas com aquilo que nós vamos partilhar. Antes de iniciarmos, volto a relembrar que no próximo dia 28 de setembro eu estarei na cidade de Coruche com a palestra Como Realizar o Impossível. Novidade, abrimos novas vagas para os VIP, 5 novas vagas VIP, portanto temos aqui a oportunidade de mais pessoas poderem usufruir desse acesso exclusivo, que vão ter acesso não só à palestra, à sessão de autógrafos, também a um coffee break privado e terão também acesso a 2 livros e um mastermind de 2 horas privado no final. Todos os VIP terão esse acesso, mas terão também a possibilidade de poder se inscrever no acesso Silver, que terão acesso à palestra, à sessão de autógrafos e oferta de um livro, o Sem Limites, e o acesso Gold, que terão exatamente as mesmas condições do Silver, mas com 2 livros, Sem Limites e Sem Limites para o Dinheiro. Sendo que o Silver se sentará no final da sala, o Gold se sentará na frente e, na primeira fila, os VIP. Portanto, não se esqueçam do luisalvesoficial.com para vocês poderem garantir a vossa vaga. Não se esqueçam, vagas limitadas. Espero ver vocês todos no dia 28 de setembro. Vamos lá. Como é que isto tudo começa? O que é que são tempestades da vida para ti? O que é que para ti é uma tempestade da vida? Para mim, já tive algumas. Como é que tu descreverias? O que é que tu interpretas como sendo um momento de tempestade na tua vida? Então, para mim é um momento de tempestade assim... Uma tempestade muito séria, por exemplo, o acidente da minha filha. Aqueles momentos que a gente nem consegue descrever, não é? Que se passam no momento em que tudo acontece, que nos passa tudo pela cabeça e que é muito sofrimento e que a gente pensa que o mundo vai acabar e depois, passados 4 dias, passou a tempestade e veio a bonança. Portanto, isso num caso de saúde, porque pode realmente ser um caso de saúde. Um caso de saúde. De outra pessoa ou o teu próprio caso de saúde. Pronto, mas de sofrimento, não é? Sim. Uma autêntica tempestade familiar. Pronto. Mais tempestades? Mais Sim. tempestades? Mudar de vida. Mudar de vida pode ser uma tempestade? Pode. É sempre uma tempestade, porque nós vamos mexer em tudo. Quando nos divorciamos, quando nos separamos, nós vamos querer mexer em tudo e vamos querer começar do zero, não vamos querer ter nada a ver com aquilo que tínhamos. E, portanto, vai criar-se inevitavelmente uma tempestade. Tu não achas, portanto, utilizando precisamente o que acabaste de falar, portanto, nas mudanças, não é? Sim. Tu não achas que muitas tempestades são originadas pelo fim de um ciclo? Eu acho, mas também acho que... acho que sim, que há realmente o fim do ciclo. Termina... Porquê é que eu te estou a fazer esta pergunta estrategicamente? Há pessoas, eu já expliquei isto sobre os ciclos de vida, há pessoas que não compreendem que aquele ciclo já chegou ao fim. Era isso que eu ia dizer. E que estão ali a prolongar, e isso pode ser a tempestade. Ou seja, elas próprias não reconhecerem que aquilo já não faz sentido. Exatamente. Não é? Isso pode gerar uma tempestade, ou seja, uma tempestade por não compreenderem que já aquilo chegou ao fim. Mas depois existem as tempestades que a pessoa compreende que aquilo chegou ao fim, portanto quer mudar, e porque vai entrar em território desconhecido, ela própria, sem querer, provoca a tempestade. Estavas a falar, quando a pessoa muda, quer mudar tudo. Quer mudar tudo. Esse mudar tudo não é necessariamente obrigatório. Tu podes mudar algumas coisas, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tu às vezes provocas a tempestade, talvez
porque até seja útil nesse processo de mudança. Compreendes? Mas Sim. não é obrigatória. Não é obrigatória, mas um processo de separação acho que... Obriga a muitos ajustes, muita adaptação. Exatamente, e portanto não é fácil para ninguém, eu acho que não, quer dizer, vamos lá ver, mesmo que seja uma separação muito boa, o que é que eu quero dizer uma separação muito boa? Que a pessoa ao Amigável. separar-se, não, que a pessoa ao separar-se saiba que vai ficar muito bem, que está muito mal, Ou pensa que vai ficar muito ou bem. que pensa mesmo, ou até que tenha quase a certeza de que vai ficar com uma boa casa, que não vai ficar com dívidas, que vai ter dinheiro para sustentar tudo, que agora que ele ou ela se vão embora, caramba, agora que ela vai começar ali, A porque voar. nada lhe falta, tem tudo, economicamente falando, portanto, mesmo assim, ela tem que passar por um processo, não digo de luto, mas de mudança. Tem sempre que passar por um processo de mudança. Porque senão, quer dizer, vão-se criar ali memórias, recordações que muitas vezes levam essas mesmas pessoas a voltar com a palavra atrás. Depois acontece Com a isso. decisão. Percebes? Também acontece isso. Pessoas muito bem resolvidas que estão para recomeçar uma vida nova e como não mudam os hábitos, não mudam, por exemplo, vou-te dar exemplos, os sítios que frequentam, as casas dos amigos que frequentam, os mesmos locais de férias para onde vai fulano. Sim, os hábitos. as Pronto, rotinas, acabam etc. depois mais tarde ou mais cedo, se a outra pessoa também assim estiver interessada, acabam por reatar, o que não vai dar em nada, não é? Pois. Eu estou a falar com conhecimento de causa, mas também acontece isso. E portanto, se a pessoa... E porquê? Porque a pessoa não mudou nada. Sim. A pessoa separou-se, mas os hábitos ficaram os mesmos. Ou seja, mudou a condição, neste caso civil, mas não mudou a pessoa. Não mudou a pessoa, nem mudou os hábitos. Aqueles hábitos que tinham a dois... Sim. Continuaram. a existir. E isso não pode. Portanto, tem sempre que haver uma tempestade. E diz-me uma coisa, e o que é que tu consideras ser, portanto, assim, mais uma vez, há tempestades que acontecem sem a nossa interação, esse exemplo do acidente da Inês que deste no início, há tempestades que somos nós que provocamos, que precisamos dessa reciclagem, não é? Também. E há as tais tempestades que acontecem porque nós não percebemos que alguma coisa já chegou ao fim, já não faz sentido e estamos ali a tentar forçar uma coisa que já é inevitável, que é evitar que aquilo termine, mas é inevitável. E o que é que tu descreverias, portanto, fazendo aqui esta comparação, como fazer uma tempestade num copo d'água na vida da pessoa? Para mim, a tempestade num copo d'água é quando uma pessoa tem tudo e não vê. E não se apercebe que tem tudo e não vê. Ou seja, até uma pequena mudança na própria pessoa poderia fazer com que estivesse tudo perfeito e na maneira de ver dessa pessoa não está. E como não está para aí virada e não quer saber de nada e faz uma tempestade num copo d'água. Para mim, a tempestade num copo d'água é das coisas mais... onde se perde mais tempo. Que acho uma coisa parva para mim fazer. Mas eu acho que uma tempestade no copo d'água é uma coisa que não vale absolutamente nada, não é? Vou dar aqui Se uma calhar há perspectiva. outras visões, tu tens outra, Vou dar uma provavelmente. perspectiva, não minha, nem nossa, mas uma perspectiva profissional. Eu sinto que há muitos clientes que fazem uma tempestade num copo d'água e isto acaba por ser muito profundo. Vamos imaginar que a pessoa quer mudar alguma coisa na sua vida. Nem tem a ver com a relação. Há alguma coisa profissionalmente, uma questão de mudança de um hábito e tal, que ela não consegue. Precisamente porque ela não consegue, ou porque nunca tentou, ou porque tentou tempo insuficiente, portanto não foi tempo suficiente para que aquilo se enraizasse, e ela sabendo, por exemplo, na questão de um casal, sabendo que existe poder, ou seja, tudo aquilo que ela faz vai afetar a outra parte, ela tem algum poder ou algum domínio, não tendo poder sobre ela mesma, às vezes uma coisa mínima que o parceiro ou a parceira faz, ela vai acrescentar e aumentar para ter uma sensação de poder. Já que eu não posso mudar aquilo que eu quero na minha vida, eu vou arranjar aqui um problema para pelo menos haver uma agitação. Eu conheço muita gente assim, ou que era assim.
Entendes? De coisas que não fazem sentido nenhum, ou seja, das coisas mais banais, mais parvas do mundo, como tu estavas a falar, as parvoízes, que criam ali um problema que se agrava e que muitas vezes até vai terminar em divórcio. Pois. Percebes? Pois. Isto tudo porque ela não tem coragem para se enfrentar a ela mesma. Isto é uma perspectiva muito específica. Óbvio, isto não se aplica a toda a gente. Mas eu acredito que há muitas pessoas que estão, por exemplo, constantemente em picos de conflito nas suas vidas, que precisam desse conflito para ter alguma agitação porque elas próprias não conseguem fazer as mudanças que precisam nelas mesmas. Entendes? Eu entendo, mas enquanto essas pessoas, ou se as pessoas, não interessa, não tiverem consciência de que estão nessa... Não, elas não têm percepção Então disso. não vão mudar nada, nunca vão mudar. Então, E correm o risco de... Mas vê bem, mas depois queixam-se dessas tempestades que foram elas próprias que criaram. Compreendes? Pois, Ou elas seja, não vão ter consciência delas. entende o seguinte, isto aqui entra muito dentro da parte da vitimização. Quando eu não tenho a vida que quero e sei que há coisas que eu preciso mudar em mim para que isso possa acontecer, não o faço. Aqueles exemplos que eu já dei. Ou nunca tentei, ou tentei tempo insuficiente, tudo isso. Ou então não tenho coragem de dar o salto porque acho que não sou capaz e tudo isso. Eu crio a tempestade para depois me vir queixar à família, aos amigos, tipo, eu sou um coitadinho, já viste o que é que me está a acontecer, o que é que ele me fez, o que é que ela me fez, quando na verdade não aconteceu nada. É uma coisa totalmente banal, percebes? E as pessoas ficam presas nesse loop de vitimização e de queixa, e isso afasta-as ainda mais do trabalho que precisa de ser feito nelas mesmas. Estás a perceber? O que é bastante desafiador para mim é que a pessoa consiga ter essa percepção sobre ela mesma. Ok, eu estou realmente a fazer isso, eu estou num ciclo vicioso de autovitimização através de uma tempestade forçada, que não existiu, mas que eu quero que exista, para ter domínio sobre o meu parceiro, por exemplo. Ou sobre os meus empregados, também existe isso em lideranças. Pois. Estás a perceber? Em que o patrão, por exemplo, sabe que precisa tomar uma medida muito radical na empresa, não toma, e depois, portanto, provoca uma tempestade, são todo um bando de incompetentes, ninguém trabalha como deveria e tudo isso, e depois façam a vítima. Pois, porque eu não tenho sorte nenhuma, porque o mercado está mau. Não. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Pronto, mas falando especificamente sobre situações que estão a acontecer neste momento, há alturas de facto em que nós parece que o mundo desaba. Nós parece que perdemos o controle sobre tudo. Corre mal de um lado, corre mal do outro, de repente a casa cai. Certo? E muitas vezes, e é um caso, por exemplo, que eu estou a passar neste momento, a pessoa deseja uma mudança muito grande na sua vida. Só que para que essa mudança aconteça, ela tem que se libertar de muitas outras que ainda, lá está, o não permanecer com os mesmos hábitos, com as mesmas rotinas, frequentar os mesmos sítios e tudo isso. E ela não tem percepção de que para que ela consiga atingir a nova realidade que ela quer, ela não pode ter nada do que era do passado. Porque não é compatível. Pois não. E muitas vezes a vida, isto já nos aconteceu a nós inúmeras vezes, felizmente, na altura que nós passamos por isso, não foi felizmente. Foi tipo, o que é que está a acontecer? Não é o caos. Às vezes essas tempestades são fundamentais para que tu consigas, de uma vez por todas, desviar da tua rota, levares ali um abanão da vida, para que tu finalmente consigas ver a tal ilha deserta onde tu podes construir o teu futuro. Portanto, vamos imaginar, tu estás em alto mar. Há uma lição que nós podemos aprender com os marinheiros. Estás em alto mar. Por mais tecnologia que tu tenhas de previsão de tempo e etc., pode aparecer uma coisa imprevista, uma onda gigantesca, por exemplo, mudança de clima, os ventos e etc., e tu podes ter a maior embarcação do mundo, com toda a tecnologia. Um Titanic da vida. E afundas na mesma. E aquilo que normalmente os marinheiros dizem é que, o que é que eles fazem? Eles não podem lutar contra a tempestade. Eles têm que aproveitar a tempestade para navegar numa direção onde eventualmente vão conseguir sair. A própria tempestade vai levá-los para longe dela. Estás a perceber? Pronto. E eu acho que muitas pessoas, em face à tempestade, e vai aqui o tal segredo que eu quero partilhar com as pessoas, elas tentam bater de frente. E elas não têm força, porque a vida tem uma força, como tu sabes, que não há nada que a pare. O que tem que acontecer, acontece. E eu costumo dizer o seguinte: se as pessoas pensarem nas tais tempestades de uma forma fria e até calculista, ou seja, muito racional, e retirarem toda a parte emocional, elas conseguem ver a saída da tempestade. Eu acho que aquilo que acaba por comprometer o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio é a parte emocional ou a falta de gestão emocional. Imagina, tu estás numa empresa, ok? E tu és pago
por uma questão técnica. Tu és um engenheiro, por exemplo, um arquiteto, não és o dono da empresa. Tu és contratado para resolver problemas. Chega o teu patrão com um determinado problema, um desafio, a empresa está a passar por isto, o que é que nós devemos fazer? Normalmente o que é que tu fazes? Um brainstorming com outros profissionais da empresa, não é? Que solução é que vamos tentar encontrar para sairmos desta tempestade? E como aquilo não é teu, embora possas dizer assim, mas o meu salário pode ficar comprometido se eu for despedido. Mas se fores muito bom profissional, vamos utilizar este exemplo, tu sabes que se não for ali vais encontrar trabalho noutra empresa. E tu consegues, de uma forma racional, juntar os pontos e perceber assim, ok, está a acontecer isto, nós temos que ir para ali, o que é que eu posso fazer neste caso para ir do ponto A ao ponto B? E de uma forma racional tu consegues delinear uma estratégia, um plano de ação. Na nossa vida pessoal, muitas vezes nós não temos essa frieza. Por isso é que eu acho que é tão importante nós termos inteligência emocional. E é isso que a maior parte das pessoas não tem. Vamos imaginar, tu sentes insegurança, sentes medo, sentes frustração e deixas que isso te invada de tal forma que tu ficas completamente estático, não te mexes. Então a tempestade aí vem toda sobre ti. Enquanto se pensares de forma racional, vamos imaginar, tu consegues ter um guarda-chuva para te proteger da chuva torrencial, um abrigo, estás a perceber? Portanto, há uma maneira diferente de ter cabeça fria ou sangue frio e dizer assim, não. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas me perguntam, eu digo, o que é que eu faço à minha vida? Recebo mensagens a dizer, Luís, o que é que eu faço? Aconteceu isto assim, o que é que eu faço à minha vida? E eu pergunto, se fosse um amigo seu a passar rigorosamente pela mesma situação, que conselho você lhe daria? Se fosse um amigo meu, eu dizia para fazer isto, isto e isto. Então é esse o conselho para si mesmo. É isso que você precisa de fazer. Mas, então, se o seu amigo, se era a solução para o seu amigo, não é para si, porquê? Pois, se calhar tem razão. Estás a ver onde é que eu quero chegar? As pessoas ficam tão envolvidas emocionalmente e não conseguem mas elas fazer têm isso. as respostas. Percebes? A resposta muitas vezes já existe. E eu acho que as pessoas têm receio dessas tempestades. Sem compreenderem, mais uma vez, a destruição do velho traz o novo. Quantas vezes na nossa vida nós tivemos momentos de ruptura, ou de um projeto, ou de um determinado... Aliás, até sonhos que nós tínhamos que eventualmente se viraram pesadelos, certo? E esses pesadelos a pessoa diz assim, ok, eu vivi muito bem, usufruí muito, gozei muito, fui muito feliz. Mas agora as coisas já estão a virar um pesadelo. Portanto, se estão a virar um pesadelo, é a altura de mudar. Percebes? Mas não permanecemos com esse pesadelo, porque senão não chegamos a lado nenhum. E eu acho que as pessoas têm medo disso. Porque é aquela velha história, utiliza-se muito a expressão zona de conforto. Ou seja, o que é que isso significa na prática? Eu domino aquela situação, aquela realidade. Portanto, sou bom, já sei como é que funciona, portanto já não tenho dúvidas nenhumas. É o piloto automático. Só que inevitavelmente vai passar uma fase em que tu tens esse domínio e entra na fase que eu chamo de declínio, que é o fim do ciclo. E por mais que tu tentes prolongar, o mundo está a mudar à tua volta. Se tu não mudares, tu vais ficar para trás. Por isso é que muita gente hoje em dia fica com medo do fim de algumas profissões, desta coisa da inteligência artificial, de todas essas tecnologias, a inovação, não é? Não, nós estamos a transformar as coisas. Podem cessar várias profissões, mas vão surgir tantas outras. Estás a compreender? E eu acho que as pessoas, por isso é que eu digo que muita gente faz uma tempestade num copo d'água, precisamente porque não compreende que nós não estamos estáticos. O mundo está sempre a evoluir. Sempre. E se nós não evoluímos juntamente com o mundo, ficamos, como se diz na moda, démodé. Ficamos fora de moda, passamos, ficamos arrumados para canto. Portanto, nós temos que ser sempre pessoas estimulantes, interessantes e interessadas em evoluir. Nós fomos criados, e o ser humano, desde os primórdios, sempre foi evolução, evolução, evolução. E tu reparas que as pessoas que mais reclamam de que as coisas não estão bem e tudo isso são as pessoas que estão mais estagnadas, estão agarradas a uma vivência, por exemplo, dos anos 80, era o tempo das vacas gordas, por exemplo, no têxtil. Toda a gente ganhava dinheiro com têxtil em Portugal, qualquer garagem com duas ou três costureiras ganhava muito dinheiro. Percebes? Mas a indústria não funciona assim. Especialmente desde que se começou a importar, neste caso, a mão de obra dos países asiáticos, Marrocos, Tunísia, etc. Teve que haver uma mudança. Por exemplo, em Portugal, as empresas que ainda conseguem prosperar na área têxtil foram empresas que inovaram em termos de tecnologia ou então que se especializaram em mercado de luxo. Porque nós, por exemplo, sempre fomos muito conhecidos como, na área do têxtil, como de muita qualidade. Vês, por exemplo, que ainda na área do calçado, por exemplo, São João da Madeira e etc.,
ainda consegue fazer praticamente as coleções todas da Prada, da Chanel, da Valentino, da Dior, e não há ninguém igual. E podias dizer, se aquelas empresas não tivessem evoluído, ou seja, elas correram um risco. Elas eram boas a fazer produção massiva de chinelos de quarto, por exemplo, foram evoluindo, foram para o mercado premium, especializaram-se nesse mercado e todas as outras trabalham com preço. Estas não, trabalham com qualidade. Portanto, elas precisaram de passar por uma tempestade, uma revolução no têxtil, certo? Para criar uma oportunidade e hoje em dia estão a navegar serenos, mesmo com ondas grandes. Estás a entender? Portanto, eu acho que isso é uma coisa importantíssima as pessoas perceberem. Que, portanto, já falaste da questão do teu divórcio. Que outra tempestade que tu na altura dizias o que é que está a acontecer e que hoje dizes, ok, ainda bem que aconteceu aquela tempestade, que possas partilhar com a audiência? Não estou assim a ver nenhuma tempestade. Que te sentias descontrolada, que parecia que não conseguias controlar nenhuma condição, nenhuma circunstância, parece que tinhas perdido o controle da tua vida. Houve alguma fase da tua vida que tiveste isso? Talvez quando me apercebi que gostava de ti e que estava apaixonada por ti. Também foi uma tempestade terrível na minha vida. Ora explica lá. Foi assim uma tempestade daquelas... O rebuliço. Assim uma coisa muito complicada. Claro que foi, porque quando as pessoas se entendem, são amigas e gostam de estar uma com a outra e se entendem na conversa tipo 2, 3, 4 horas e pensam que estão há 10 minutos a falar e não estão, já estão há horas. Sim. E pronto, são amigos e não lhes passa absolutamente mais nada pela cabeça, até porque uma da idade da filha, etc, não passa absolutamente nada pela cabeça e de repente descobre que afinal há algo mais. Luís, é uma tempestade daquelas, não é? Vai mexer com tudo, mexe com tudo. Também mexeu com tudo na minha vida, tanto assim que até mudei de país. Quer dizer, foi assim uma coisa... Uma revolução, sim. Foi uma revolução muito, muito, muito grande. No início foi uma tempestade, porque... Eu estou a falar por mim. Eu vou falar por mim. No início foi uma tempestade, porque quando me apercebi disso, embora as minhas filhas não me preocupassem, porque pelo menos a mais velha da tua idade, acho que já tinha percebido, apesar de seres da idade dela, que tinhas muito mais afinidade comigo do que com ela e com as outras amigas. Da idade, sim. E amigos, etc., do grupo. Mas mesmo assim, como é que eu vou lidar com isto? Família, e como é que vai ser? Mas o que é isto? São 20 anos? Quer dizer, quem pensar bem, não é? Até nem é preciso ser 20 anos. É sempre uma tempestade. Nem que sejam 2. Porque é uma mudança, lá está, radical. Sim. Mas no meu caso foi muito pior, porque ainda tinha o fator de diferença de idade... pesar mais para o comprimento da onda. Exatamente, para a tempestade ir mais intensa. Mas felizmente não houve assim grandes relâmpagos, nem... Não, de uma forma surpreendente. Não houve assim nada, estás a ver. E no entanto eu estava com medo, como é evidente que estava com medo, com receio do que... E agora? Não é? Pai, agora vamos em frente. E agora? O que é que eu faço? Só tenho 2 opções. Ou vou em frente ou não vou. Paro aqui, sem começar nada. Não há outra hipótese. O problema é que já tinha começado, porque a amizade já tinha criado um laço tão grande, tão forte. Luís, acabávamos a amizade. Vai à tua vida, eu vou à minha, porque isto vai levar a outro rumo que eu não estou interessada para a minha vida. Que eu não vou correr riscos. No fundo, quando eu tive a dita declaração, vamos dizer assim, foi um bocadinho que eu pensei. Portanto, eu posso deitar tudo a perder porque tenho uma bela amizade. Exatamente. Gosto da companhia dela e ao dar o passo em frente numa direção também diferente, eu posso gerar aqui uma verdadeira tempestade e depois não sei como é que vou ficar. Exatamente. Certo? Foi um risco que se correu e que eu... Porque eu na verdade, em tudo na minha vida, eu sou a favor, sempre fui e acho que vou continuar a ser assim, sempre,
eu prefiro bater com a cabeça e saber no que me meti, que não prestou, que aprende-se sempre qualquer coisa, uma lição qualquer. Não deu, paciência, mas aprendi, pronto, já sei que aquele caminho não é para repetir, não é? Do que não ir, imagina que eu desistia pelo fator da idade, por exemplo, porque aqui só era o fator da idade, que eu desistia. Olha o que eu tinha perdido. Pois. Ou seja, tu preferes te arrepender do que fazes do que aquilo que hipoteticamente... Não, isso eu não faço. Eu nunca desisto de nada. Se estiver na minha... Tu sabes que eu sou assim. Se eu estiver com uma ideia fixa, mesmo que eu saiba que me vou raspar ligeiramente, eu vou na mesma e raspo-me. Eu já tenho consciência que vou ter ali percebes? Uma moça. Mas eu vou ter que ir. Ou que pelo menos há uma grande probabilidade. Não Ou tens que há uma grande probabilidade, ou que até terei ali um raspãozinho, mas eu sei que posso ter um raspãozinho, mas vou conseguir. Eu vou. Eu não desisto. Mas tu achas que isso, no teu caso, eu acho que tens duas situações distintas. Há a altura em que eu acredito que isso é teimosia e há a altura que eu acho que é persistência. Isso agora fica tens as duas. Eu já testemunhei das duas formas. Tu sabes que eu, de uma forma até surpreendente, nos últimos tempos, eu nem sei precisar quanto, eu também tenho tido um bocadinho desse tipo de atitudes. Sim. Certo? Sim. Mas eu acho que sempre fui uma pessoa muito mais comedida nesse aspecto. Porquê? Porque eu aprendi, talvez pela infância, como eu sempre me habituei desde muito criança a ouvir os mais velhos, as histórias, portanto eu sempre tentei, antes de dar um passo, ouvir a experiência de quem já passou por essa jornada e ver se vale a pena ou se não vale a pena. Eu defino-te assim, tu és, já não és tanto, mas quando te conheci eras, quer dizer, e também acabaste por não ser, porque vieste em frente comigo. No, eu sei o que eu sei o que é que tu vais mas dizer. És aquelas pessoas que jogam pelo seguro. Não é joga pelo seguro, Zé. Eu hoje interpreto as coisas de uma maneira diferente. Eu talvez no passado... Hoje já não és assim. Espera lá. No passado, ou seja, o Luís tipo os seus 16, 18 anos, era uma pessoa que jogava pelo seguro. Tinha muito medo de arriscar. Mas depois, com o tempo, e sobretudo a partir do momento em que eu te conheci e que a nossa vida mudou, portanto, enquanto um todo, eu comecei a ser a pessoa, não querer jogar, não é necessariamente jogar pelo seguro, mas a pessoa que se quer certificar, quer reunir informação sobre aquilo antes de dar o passo. Ou seja, criar aqui algum senso de, seja vale o que vale, de segurança, ou não é segurança, domínio. Estás a perceber aqui a diferença? Ou seja, eu não gosto de entrar totalmente a zero em alguma coisa. É a mesma coisa, por exemplo, tens um evento, um jantar, um encontro, qualquer coisa, certo? E sabes, por exemplo, que as pessoas com quem vais conviver que são pessoas da área informática e não percebes nada da área de informática. Tu és pessoa que és capaz de ir, vai em frente e der o que der. As pessoas vão gostar da minha personalidade, etc., mas não domino minimamente o assunto. Eu, se calhar, faço o trabalho de casa. Ou seja, vou estudando, por exemplo, o que é que se está a falar sobre aquela área naquela altura, os assuntos do dia e tal, para ter assunto para puxar às pessoas. Ok. Percebes? Tudo bem, mas eu agora vou-te dar outro exemplo e é uma coisa que há entre nós os dois que eu vou dizer aqui, com que a gente já há uns anos se debate, para aí há 2 ou 3 que nos debatemos com este pequeno pormenor de um problema de viagem que nós temos, que é o seguinte: eu quero viagem? Sim. Eu quero me meter num carro e quero ir até Itália. Daqui até Itália. Sim. Não é? Mas não quero nada programado. Eu quero. E então agora, tu sabes perfeitamente, e agora que nem é nada difícil, porque nós quantas vezes andamos em viagem e eu digo assim: onde é que estamos? Estamos a 20 km de Torres Vedras, então deixa-me ver os restaurantes que eu vou marcar uns, certo? E marco o restaurante e nós vamos almoçar. Pronto. Que é facílimo. Portanto, nós agora vamos... Espanha, a gente vai ao Google e procura. Sim. Pronto. E tu não alinhas nisso, por exemplo? Nem sempre. Não, nunca alinhaste. Eu já te propus fazer uma viagem assim ao desconhecido. Que eu adoro essas coisas, porque eu adoro essas coisas. Tipo, por exemplo, chegar a um sítio qualquer não haver dormida. E agora? Pois, nesse aspecto são muito mais programados. Dorme-se no carro, ninguém morre.
Quem vai morrer? Dormimos no carro. Vamos para um lugar com muita luz, no meio de um sítio. Pá, não há dormida, dorme-se no carro. Percebes? Sim. E tu já não és assim. Sabes que é curioso que isso pode ser transcrito ou pode ser descrito como improviso. Ou seja, tu vais na base do improviso. Deixa-me só acrescentar uma coisa, desculpa interromper-te, mas é assim, se tu me disseres assim, vamos que eu já tenho isto tudo programado, já não é a mesma coisa para mim. Se tu me disseres, vamos, porque eu já, olha, amanhã à noite vamos dormir, hoje vamos dormir em tal sítio, amanhã já vamos dormir, entendes? Para mim já não é a mesma coisa. Ok, eu acho que não é tão extremo como tu estás a tentar descrever. Vamos imaginar, por exemplo, tu sabes um destino, por exemplo, que a gente quer conhecer, certo? E a gente define esse destino. E define onde é que vai dormir, por exemplo, certo? Na viagem. Não, antes, estou eu a dizer isto antes, imagina este cenário. Mas depois... Um fim de semana, é? Não necessariamente um fim de semana. Imagina que tu programas uma semana em Espanha, não importa. Sim, ok. E que sabes que tens ali 3 ou 4 opções, tomamos a decisão do que é mais confortável para nós, mas depois de lá estarmos, o que fazemos aí, alinho perfeitamente com a base do improviso. Não tenho que ir comer ali, não tenho que ir visitar acolá. Obrigada. Percebes? Mas já tens um porto seguro. Ou seja, faz parte da minha personalidade a parte da prevenção. Pronto, percebes? ok. Mas é que eu, assim, para já, até te posso dizer que não seria a primeira vez que faria isto, que já fiz. E em segundo lugar, isso era para repetir, é porque adorei. Não é? E foram noutros tempos, noutros anos, completamente diferentes, não havia Googles, não havia telemóveis, não havia nada disto e foi muito bom. Imagina agora que temos tudo ao nosso alcance. O que é que nos pode acontecer? Mas mesmo com tanta informação, também já tivemos uma experiência muito, muito menos positiva do que o que tu estás a descrever, em que se programou até era uma questão de trabalho, portanto íamos para trabalho, eu precisava de Foi estar... engano meu, Luís, isso Pronto. foi erro meu. Mas estás a ver, no entanto a informação estava disponível. Está bem, eu sei, mas foi um erro meu. Percebes? Isso foi um erro. Inclusive nós viemos embora no próprio dia, nem ficámos para Mas descansar. isso foi um erro meu, que eu admito e peço desculpa, mas não me apercebi. Só para vocês terem Não me noção. apercebi. Isto foi, portanto, para uma palestra em Almada, que eu fiz em 2019. Não, foi a primeira? Sim, a segunda já ficámos no hotel da palestra. Sim. Certo? Sim. Em que a Maria José arranjou um alojamento local. Não, eu arranjei um alojamento local, mas não sabia que era assim. Sim, mas parecia-te muito simpática, Pois, etc. pareceu-me E eu muito costumo bom. dizer muito à Maria José, como alguém que percebe de marketing, eu sei onde é que estão os atributos forçados ou forjados que são para vender e na prática não correspondem à realidade. Eu Portanto, nem gosto de falar nisso, Pronto. sinceramente. Então imaginem o seguinte cenário, nós saímos daqui do Porto de manhã, tipo 9 da manhã, por aí. Portanto a palestra era no dia seguinte às 10, penso eu, começava às 10. Era de manhã ou de tarde? Não de tarde, era às 2 da tarde. Era de tarde. Pronto. E portanto nós tínhamos que dormir nessa zona. Em que zona é que foi? Almada. Não. Almada? Não. Almada foi a palestra, foi Cacilha. Ai, Cacilhas. Foi Cacilhas, em Cacilhas. pronto. Onde se apanham os barcos, sim. Exatamente. Então nós ficaríamos ali, uma zona super interessante. Muito giro, interessante, com muitos restaurantes de numa peixe. rua sem carros. Uma rua pedonal, muitos restaurantes de peixe, muito animado, muita vida noturna. Até demais. Muito interessante. Sim, Para pois, quem até quer demais. dormir. Conclusão, a experiência foi péssima e estávamos nós, estava na altura a minha agente, e portanto tínhamos de descansar. Naquela noite ainda fui contigo para o hospital, certo? Que eu adoeci. Adoeceste. Portanto, fomos para as urgências até para aí às 3 da manhã. Oh, foi. Certo? Foi. Não se conseguia dormir por barulho na rua. Tínhamos um restaurante, um bar por baixo. Um bar por baixo, as pessoas até às 5 ou 6 da manhã. Foi. Ainda estava a amanhecer e ainda se ouvia barulho. E no outro dia, às 2 da tarde, eu tinha que estar fresco porque tinha que dar o meu melhor uma palestra. E deste? E correu muito bem. Pronto. Mas chegou ao fim da palestra, como devem imaginar, portanto, com uma noite mal dormida, uma viagem que eu já tinha tido de quase 4 horas a conduzir, portanto, mal dormido, a pessoa cansada e depois de ter dado a palestra, porque no fundo acaba por drenar a pessoa, certo? Chega à noite. Também foi uma tempestade essa. Mas espera, chega à noite e isto eram para aí umas 9 e tal da noite, ou umas 10 da noite. Portanto, as pessoas ficaram. Não contaste também o porquê, não é? Espera. A palestra terminou, portanto começou às 2, terminou tipo às 8h30. 8h30, por aí, 9. As pessoas depois ficaram a conversar e tal, eram 9 ou 9h30. Eu acho que nem me apeteceu jantar.
E, entretanto, íamos preparar para voltarmos para esse alojamento local, para dormir e no outro dia de manhã Exato. irmos à Não, nossa estava vida. tudo pago, aliás. Pronto. Até lá ficou o meu pijama. Exatamente. Entretanto, eu começo a ouvir a Zé a cochichar com a Hildy. E eu disse assim, se a Zé está a cochichar e já está com aqueles olhares dela, cheira-me as torres, isto já está a preparar alguma. Entretanto, o que é que acontece? Ela vem, olha, diz-me uma coisa, porque a Zé quando quer alguma coisa vem muito meiguinha, assim muito, é como eu costumo dizer, para dar graxa mesmo. É. Foi para palpar terreno. O que é que tu achas de nós irmos buscar as nossas coisas e irmos já hoje para o Porto? E eu disse, ó Zé, são 10 da noite, nós vamos chegar ao Porto. Aliás, não era o Porto, nós tínhamos que levar a ele de É, a Braga Braga. e depois voltar para o Porto. Tínhamos não, fomos. E fomos. Pronto, conclusão. Era um risco grande. Porquê? Porque, inevitavelmente, por mais música e ar fresco que se pusesse, elas inevitavelmente podiam dormir as duas. E depois estamos a falar autoestrada, tudo escuro, tudo igual, não há grande dinâmica de condução. Eu poderia adormecer e era um risco mesmo que pudéssemos parar e dormir uma hora ou duas, certo? Mas tu já sabes que eu quando me meto em viagem é até ao fim e não... Sim, e viemos muito... houve um bocadinho que nos calámos, mas viemos quase sempre todos a conversar. Sim, com muita cafeína à mistura. Exatamente. Conclusão, nós chegamos, portanto fomos a Braga, já estava de dia, porque nós acabámos por sair de lá de baixo, perto de Lisboa, já depois da meia-noite. E depois ainda acho que ainda nos enganámos numa autoestrada na saída para Braga. Não, nós enganámos numa autoestrada e fomos dar uma volta de mais quase 60 km. Exatamente, foi por isso que andámos, já chegámos de dia a casa. E quando chegámos na altura estávamos em Espinho. Sim, Espinho? Espinho. Já? Espinho. Não. Espinho? Estávamos em Miramar, Zé. Estávamos em Miramar. Sabes porque é que eu te estou a dizer? Porque foi logo na primeira palestra. Foi logo no início do ano. No primeiro semestre. Nós estivemos lá de janeiro a junho. Pois, foi no primeiro semestre da palestra. O Sem Limites foi no primeiro semestre. Depois, no segundo semestre é que foi a Matriz do Sucesso. Ok. Penso eu. Posso estar equivocado. Pronto, mas seja o que for. Não interessa. Curiosamente, estávamos próximos de chegar a casa quando saímos de Braga e acaba-nos o sono. Exatamente. Lembras-te disso? Lembro. Acaba-nos o sono e ainda ponderamos ir para a praia. Lembras-te disso? Portanto, mas conclusão. Portanto, acontecem estas peripécias e, aliás, entre nós... Não, mas isto aconteceu tudo, a gente tem que explicar porquê. Porque eu enganei-me. Para já, estava cá, tínhamos chegado do Brasil, certo? Uhum. Tínhamos acabado de chegar há uns meses. Há uns meses? Sim, há uns Sim, nós meses. chegamos em janeiro. E isto foi no ano anterior à pandemia. Sim. E depois, eu não estava muito ambientada com este alojamento local, porque o alojamento local, para nós, não existia no Brasil, não é? Sim, era diferente. Não havia. E isto aqui havia, mas eu era não estava, e eu fiquei toda contente quando vi preços, quando vi tudo, não é? Sim. E o local, e não sei o quê, fotografias da casa, eu adorei Pois, os quartos, e a cozinha, podíamos usar a cozinha e tal. Mas quando me apercebi, o quarto, nós ficámos num quarto, e eu pensei que era outro quarto para ele ir, mas não era. Era um quarto compartilhado com não sei quantas pessoas, com 4 ou 5 pessoas em beliche. Eram 6 pessoas no Ai, quarto. eu não sei quantas E era eram. misto, ainda por cima. Eu, coitada dela, tive tanta pena dela de manhã quando estávamos a tomar um E pequeno disse que almoço. não dormiu. E que não dormiu porque isto, porque aquilo, porque assim, porque sabe, chegou um bêbado, chegou não sei o quê. Eu disse, ai não. Eu depois comecei a pensar, quando chegou a hora de acabar a palestra. Aliás, tu já andavas o dia todo a magicar. Eu andei a magicar e tive, quer dizer, não, por amor de Deus, então olha, ias para lá tu dormir e dormia ela comigo. Pois. Quer dizer, percebes? Sim. Não, isso não se faz, isso é desumano. Eu pedi imensa desculpa, não é? Claro. Porque é evidente que eu jamais faria uma coisa destas, foi mesmo... E até porque no próprio anúncio... Estava mal, nós depois aquilo fomos estava ver mal. e não estava explícito. Não, aquilo estava mal. E ela sentiu-se, inclusive, uma particularidade, não quer dizer nada, mas, portanto, aquilo era de propriedade de brasileiros. Exatamente. Certo? E ela ficou super chocada. Foi. Da forma como a proprietária comunicou com ela, porque ela não foi minimamente explícita. Pois, percebes? ela não era proprietária, eles tomavam conta da casa, acho eu. Não, eram proprietários, tinham 2 apartamentos desses. Olha, não à sei, exploração. só sei que foi um engano e que foi horrível e que eu jamais poria ela a dormir, a moça a dormir. Não, de maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma, portanto. Ou se arranjava outra solução, íamos dormir ao outro lado.
Mas Mas agora... como estávamos bem, tínhamos lanchado, olha, nós não jantámos porque no hotel tivemos lanche, lembras-te? Sim, tivemos um lanche coffee break, sim. Coffee break. E como foi bolinhos, foi sandezinhas, foi não sei o quê, ninguém tinha fome. Sim, até porque Já foi tarde. bastante tarde, sim. Foi tarde. E portanto estávamos porreiros, tínhamos ali café ao nosso alcance, etc. Olha, Sim. vamos embora. Pois. Pronto, claro que foi. Aí para ti, isto eu imagino que é uma aventura. Para mim não é, mas para ti já foi uma aventura. Não é a questão da aventura, para mim foi o desafio físico. Percebes? Também. O sentir-me capaz de conseguir cumprir com a minha função. Consegui. Pronto. Portanto. Não vou mentir que tive ali uma fase que tive que parar numa estação de serviço para tomar 2 cafés. Sim, tomámos para todos, evitar, tudo bem, pronto. Mas vê bem, foi uma tempestade que quando se repetiu a palestra, que não foi a mesma, mas no mesmo local, fomos fazer a segunda, já jogámos pelo seguro. Já foi diferente. Mas estás a ver aqui em relação ao que tu estás a dizer, portanto, aí já jogámos pelo seguro e dissemos assim, quer dizer, o hotel é um hotel de qualidade. Exatamente. O preço não era muito diferente. Não, e ainda tivemos o benefício que quando lá chegamos nos fizeram um upgrade para uma suíte presidencial. Exatamente, por sermos teres dado a palestra e já lá termos estado, fomos muito bem recebidos. Não temos que dizer nada. O Mercúrio da Almada, nós fomos extremamente bem recebidos. E quando voltarmos é lá que ficamos. Super simpáticos e aliás, o senhor que tratava da parte dos eventos, eu não me lembro do nome do senhor. Acho que era António. Senhor António, exatamente, acho que sim. Acho que era senhor António. Foi de um profissionalismo impecável. Que, muito honestamente, a ponderar fazer novas palestras em Almada será lá, porque foram impecáveis e incansáveis connosco. Por acaso. Mas, portanto, vamos, por exemplo, voltar a 2014, que eu acho que essa que é flagrante. Eu acho que não vale a pena eu estar a contar outra vez a história toda, porque toda a gente que me segue já há algum tempo já conhece. Já mas imaginem, que eu acho que esta parte nunca falei, imaginem o que é, de repente, tudo aquilo que vocês acreditam como sendo a vossa realidade, ou tudo aquilo que vocês conhecem como sendo a vossa realidade, de repente não faz sentido. Já imaginaste? Luís, há muita gente que... O vazio que é, de repente... É a mesma coisa que, por exemplo... Os empregos. Também acontece. Sim, mas eu quero é que tu tentes perceber o estado emocional em que eu fiquei de uma coisa completamente banal. O ter entrado para tomar um copo de água na casa de uma pessoa. Quer dizer, parece que não tem lógica. O que ativou, ou seja, o gatilho... Foi clique. Percebes? E depois realmente é assim, como é que a pessoa depois volta? Portanto, eu cheguei a Maria José, comuniquei que não é normal sequer eu fazer isso e dizer assim, Zé, eu tenho que parar tudo aquilo que eu estou a fazer, desligar tudo, parar todas as atividades profissionais. Eu na altura estava envolvido em imensos projetos, até descobrir o que é que eu ando aqui a fazer neste mundo. E depois pensem comigo, entrando nesse processo, mais uma vez relembro, eu saía todos os dias de manhã e chegava, sei lá, 3h30, 4 da tarde a casa, da praia, passava o dia na praia sentado na areia, ou na esplanada, mas sobretudo na areia, em frente ao mar, a ler, a refletir, a fazer exercícios. Aí eu bebi livros, que foi uma coisa impressionante, coisa que era impensável para mim na altura, ler, outra das tempestades. E o mais curioso no meio disso tudo, e acho que esta parte até nunca partilhei contigo, era voltar a casa para 2 sonhos realizados. Aliás, 4 sonhos realizados. Eu voltava para casa para me deparar com 4 sonhos, com 4 manifestações na minha vida. Ter casado com a pessoa que eu queria, estar a viver no país que eu desejei, ter a casa que nós desejamos e ter o carro que nós desejamos e o estilo de vida que nós desejamos. Certo? Eu cheguei a um ponto em que eu às vezes me sentia ingrato e dizia assim, que ingrato que tu és, porque tu tiveste tudo aquilo que tu pediste a Deus ou ao universo, tu tens tudo. E agora dizes que nada disso faz sentido. Tu já viste a ingratidão que tu estás a demonstrar? Era assim que eu me sentia. Eu sentia um peso de culpa, ou um sentimento de culpa gigantesco. Percebes? Hoje compreendo que foi necessário que toda essa jornada acontecesse. E eu às vezes até me questiono muitas vezes que essas coisas aconteceram para me preparar para algo maior. Ou seja, tu agora tiveste aqui a prova viva de que tudo aquilo que tu acreditas com muita força acaba por acontecer. Certo? Portanto, se precisavas de um reforço, está aqui a prova. Conseguiste a casa, não sabias onde é que era a casa, mas tu viste a casa na internet e
curiosamente, o carro, porque acho que também já contamos esta história. Portanto, nós em 2007 decidimos que queremos ir morar para o Brasil. E claro, o Luís, como sempre, anda sempre a pesquisar. E vimos uma casa lá, na zona que a gente dizia que queria, e vimos a casa, o preço era irrelevante, portanto era aquela casa, aquilo chamou-nos a atenção, e ok, é isto. E chegando lá não conseguimos ver a casa, porquê? Porque o anúncio tinha saído. Lembras-te disso? E logo mal chegamos, ainda estávamos à procura e chegámos a ver umas poucas de casas, lembras-te? Nós estávamos a passear de buggy pela praia, um buggy que era de um namorado de uma pessoa nossa conhecida, e começamos a andar pelas ruas. Tipo, olha, vamos começar aqui a navegar nestas ruas, porque isto não é muito grande, portanto há, sei lá, há para aí que 200 casas? Talvez, mas como as ruas são todas muito seguidinhas, portanto era só começar de uma ponta à outra. Condomínios, sim. Pronto, vamos tentar perceber se conseguimos identificar a casa. E acontece algo curiosíssimo, que foi, o buggy vai abaixo, portanto, avariou ou parou de funcionar, em frente a um portão que não dava para ver a casa, por fora. Vê só um portão, só que o portão era um portão de madeira e tinha frinchas. E não sei como é que nós estávamos a olhar, o que é que aconteceu, eu acho que até foi sobreaquecimento do motor, e espreitamos para dentro desse portão. E imediatamente identificamos a casa do anúncio. E dissemos, como é que o carro vai parar rigorosamente na casa que a gente andava à procura? Portanto, são estas pequenas coincidências. Portanto, isto tudo para dizer que tivemos essas várias manifestações para depois acontecer a tal tempestade. Mas aí foi uma tempestade que surge do nada. Apenas para trazer tudo aquilo que nós hoje vivemos. O encontrar-me a mim mesmo enquanto pessoa, o definir uma nova carreira, ter, com muita felicidade no coração, ter inspirado tantas pessoas a mudarem de vida e a terem conseguido encontrar o seu próprio rumo, e hoje sinto-me uma pessoa extremamente privilegiada por poder realmente ter esse papel na vida de muita gente, que está a ouvir o podcast, que me segue nas redes sociais, que me lê os meus livros, fez os meus cursos ou foi mesmo mentorado. Vê bem aqui que às vezes essa tempestade te leva para a tal ilha paradisíaca. É tu estás a navegar no mar da vida, por isso é que eu digo navegar as tempestades da vida, e sem querer tu permitires que a vida te leve para onde tu precisavas de estar. E mesmo dentro desta carreira eu já passei por vários momentos em que parece que fui empurrado para uma determinada direção. Não era necessariamente aquilo que eu queria, ou que eu achava que queria, mas a vida mostrou-me, isto é que é certo para ti. Estás a perceber? Isto é uma coisa fantástica. Que a alturas da tua vida tu podes descrever como de repente tu começas a ser puxada numa determinada direção, não era para ali que tu querias ir, mas por algum motivo começas a ser puxada para aquela direção apenas para descobrir uma coisa que nem tinhas conhecimento e que dizias, ok, não me interessa nada porque aquilo não é para mim. Até tu teres conhecido aquela realidade e dizes assim, ainda bem que isto aconteceu para eu ter conhecido isto. Uma delas, por exemplo, foi aqui a casa onde a gente está. Tu nem conhecias esta zona. Não. Certo? E lembro-me perfeitamente que isto foi curioso. Pai, uma semana antes de nós virmos ver a casa. Foi em 2020. 2020. Antes de uma semana, sensivelmente, de termos vindo ver a casa, tu tinhas precisado, acho que era um estendal. Era um estendal de roupa muito específico. Exterior, sim. Exterior. Pôr na varanda. E pôr pendurado na janela. E a nossa vizinha de cima disse-nos assim, olha, isso você encontra numa Tal loja, casa. Em Ovar e tal, não sei o quê, e a Maria José lá vem até Ovar. Ela deu uma morada e eu vim. Para vocês terem a ideia. A casa específica onde ela veio buscar o tal estendal também muito específico, não se encontrava em qualquer lado. Uma semana antes. Uma semana antes. Fica, portanto, tem uma rotunda, ou rotatória para quem está no Brasil, e tem logo a 50 metros ou 100 metros essa casa. Essa casa. Ok? Mas se continuarmos mais 100 metros, começa a ria. Ai, Jesus, é verdade. E a Maria José eu não queria acreditar. Ela foi à casa e veio embora. Claro, certo? Voltei para trás. E curiosamente, passada uma semana, ela diz, eu estive aqui a semana passada. Isto é o mesmo caminho que eu fiz. A partir do momento em que nós passamos mais 100 metros da casa onde eu tinha estado, ela olha para a esquerda, começa a ver a ria e diz, o que é isto? A ver umas paisagens lindas, lindas, lindas. Eu lembro-me que o senhor dizia assim, eu sei que foi em 2020, porque a frase que eu usei foi esta, a Maria Clara ia atrás. Sim. E eu ia à frente, conforme o carro ia andando, e eu disse, Luís, não te perdoo.
porque tu disseste, já conheço isto há muitos anos, eu vinha para aqui em pequenino, eu Sim. fiquei danado. Eu disse, eu não te perdoo, como é que eu com 60 anos, portanto foi em Sim. 2020, Sim. não conhecia isto, nunca, eu nem sabia que isto existia em Portugal. E que culpa tem o Luís? Tem toda, porque estávamos pertinho de viver isto, estávamos pertinho, a viver pertinho disto, e podias perfeitamente lembrar de dizer, deixa-me levar lá ali que é muito lindo. Mas é que mais curioso é que... Ou perguntar-me se eu conhecia. Mas espera lá, mas o mais curioso é que o nome Torreira dizia-me alguma coisa, mas geograficamente eu nem me lembro, não estava a conseguir localizar que era ali perto. Percebes? E o mais curioso de tudo, portanto, eu já tinha vindo cá várias vezes quando era miúdo, até pescar com o meu pai e com os amigos, mas a ideia que eu tinha na minha cabeça, a minha memória, era que a ria que era mar. E é. Não, espera. Eu pensei que tinha ondas, que tinha tudo. Porque eu lembrava-me de estacionar e que tem estas rochas, portanto, que vão para a ria. Eu lembrava-me, era muito estranho pescar aí porque a gente tinha que estar em cima de umas pedras e depois tinha o mar lá muito longe e os peixes eram pequeninos. Lembro-me perfeitamente disso. Portanto, mesmo eu não tinha, portanto, não só a geografia, mas também não tinha a percepção de que a ria que era, portanto, que enchia conforme o mar e com os afluentes dos rios. Percebes? Portanto, eu tinha uma ideia distorcida, uma memória distorcida de criança. E depois Se eu tenho, quando fui ao Estendal, se eu tenho andado... continuado mais um bocadinho. Chegava à casa e dizia logo, olha, arranja qualquer coisa para ali. Amanhã ou depois, sábado ou não sei o quê, vamos dar um passeio que eu tenho que ir ver ali uma coisa porque aquilo parece muito lindo, hoje não fui, até ao fim, não é? Só iria um pedaço, mas temos que ir ver aquilo, que eu nem sabia o nome, não é? Pois. Sim. Nem sabia o nome, nem sabia nada. Sabes que eu tinha a ideia que a Torreira, na minha memória, a Torreira era tipo perto da Figueira da Foz. Era essa a ideia que eu tinha, imagina. Portanto, eu nunca então estás perdoado. Pronto, mas mais uma vez, e também foi uma tempestade na nossa vida. Porquê? Porque nós, nessa altura, nós não andávamos à procura de casa. Nessa altura não andávamos necessariamente à procura de casa. Se estava à procura de Stendhal para aquele apartamento. Agora, começou, portanto, vejam bem, pandemia. Portanto, íamos ficar por tempo indeterminado fechados dentro de casa. E porque muita gente também ficou fechada dentro de casa, isto foi em que mês? Julho? Não, junho. Junho. E precisamente porque estávamos na época balnear, havia muita confusão, o prédio de repente onde a gente morava, de repente ficou cheio o dia todo, portanto que as pessoas vinham para casa, estavam em confinamento, começou ali a levantar-se tipo barulho. Muito barulho. Eu não conseguia ter sossego para trabalhar e tudo isso, e começámos a ficar desconfortáveis de morar lá. O apartamento era super espaçoso, uma cozinha enorme, lembras-te? Era muito grande. Muito bom. Mas depois também tínhamos lá um miúdo com um problema que... Sim, e que fazia muito barulho e começamos a dizer, não, nós temos dava para gravar os vídeos. Exatamente. Temos que encontrar uma solução porque isto para nós não dá. E acontece essa sequência. Foi. Portanto, começamos à procura. Foi tudo assim rápido, uma semana. 2 semanas. Nós em 2 semanas criámos uma tempestade num copo d'água. No fundo, olha... Foi uma coisa maravilhosa. Foi que nos forçou a dar um passo. Quer dizer, isto nem foi tempestade, porque nós ficámos todos felizes, todos contentes quando chegámos aqui. Sim, com certeza. Chegou a ser tempestade. Não chegou a ser tempestade. Não, mas foi tempestade no sentido de que as circunstâncias não eram favoráveis para continuar a trabalhar. Certo? Pois, exato. Lá, sim. E aliás, a ideia, e estava tudo inclinado para aí, olha, outra tempestade. Nós ficámos frustradíssimos. Portanto, nós tínhamos encontrado um apartamento em Esmoriz, num condomínio fechado, mesmo na praia, era um pinhal que dava... Aliás, havia areia no próprio condomínio. E fomos ver o apartamento e não só, supostamente, segundo o que o senhor da imobiliária nos disse, que aquilo era muito desejado, tinha uma lista de espera, tinha não sei o quê, como o apartamento não correspondia minimamente também às fotografias, a lareira não funcionava e ele disse que o proprietário não ia arranjar a lareira. O teto da casa de banho, da suíte, estava todo cheio de mofo e de bolor e, portanto, tudo a descascar. Ele disse que também não ia reparar aquilo. A cozinha, muito moderna e tudo isso, mas muito funcional, mas pequenininha. Muito pequena. E depois tinha um problema que eu achei estranhíssimo que nós. Sim. Que era todo forrado a madeira. Quer dizer, tornava a casa metade daquilo que era. Exatamente. Todo. Perdia-se muito. Madeiras, paredes de madeiras. Sim. Assim, muito estranho. Lembras-te que até o quarto era todo forrado a madeira? Sim, era muito estranho. Tudo fixo à parede, não era? Pronto.
E a única vantagem que aquilo teve, e que por isso é que nos atraiu, em primeiro lugar era um condomínio fechado, tinha Depois era o piscina, resto do chão. era o resto do chão, tinha um terraço enorme, Era. não é? Também de madeira, mas, Também. mas tudo partido, e ele disse também não ia arranjar nada daquilo. E E depois muito mais caro. Pois. o E valor assim um bocado salgado. Era. E nós, tipo, como já tínhamos metido na cabeça que queríamos sair daquele apartamento pelas condições que acabámos de falar, portanto não tínhamos sossego, silêncio nem nada do género, o senhor disse-nos que tem que dar a resposta até segunda-feira. Isto foi tipo uma A gente sexta-feira. acho que nem nunca mais lhe deu resposta nenhuma, pena. Não, Ou respondi, claro. Uma questão de educação. Portanto, isto foi numa sexta que a gente foi ver Mas e ele sim. disse que só conseguia segurá-lo até segunda-feira. Tínhamos de tomar uma decisão. E na altura eu estava sempre com os sites de anúncios abertos e tal. E chegámos a casa e não sei por que motivo fiz um refresh. Portanto, ou queria carregar numa janela e carreguei noutra e ele recarregou a página do Idealista, que era o site que a gente utilizava na altura. E entra naquele momento um anúncio. Portanto, isto foi tipo 4h30, 5 da tarde. Entra um anúncio novo, sem preço. E era a fotografia da sala deste apartamento. E eu disse, epá, este parece-me interessante. Acho que tinha 3 ou 4 fotografias, nem tinha grande Nem me coisa. lembro já. Tinha uma fotografia que se via à escada, que só para o primeiro andar, e eu imediatamente, que também não é nada do meu género, sem te dizer absolutamente nada, liguei para a pessoa. E disse, olha, nós andámos à procura de um apartamento e tal, não vi a localização porque dizia Moranzel, nem dizia Torreira, dizia Moranzel, tipo, onde é que raio é Moranzel? Mas como eu tinha delineado no Idealista uma área geográfica, portanto sabia que estava dentro daquela área. Pronto. A descrição tinha alguma coisa, mas também não estava completo. E ele depois disse-me que o anúncio ainda não estava completo. E liguei para o senhor a perguntar se podíamos ir ver. E ele disse, olha, vamos ter um open house na segunda-feira. E eu disse, olha, mas eu preciso de ver hoje. Porque eu tenho que dar resposta à imobiliária de um outro apartamento, até segunda-feira. E diz ele, olha, mas é muito difícil porque o proprietário mora em França e eu não sei se tem alguém aqui, se a mãe dele tem a chave. E eu disse, olha, mas tente, por favor, e se conseguir, por favor, avise-me. Passado uma meia hora, o senhor liga-me novamente a dizer, olha, é possível ir lá hoje. Pode ser às 8h30 da noite. Lembras-te? 8h30 da noite, julho. Ainda estava de dia. Junho. Junho. Ainda estava de dia e tal. Viemos nós por aí fora. E foi aí que tu percebeste que era esse trajeto e que vimos a ria. Quando chegamos aqui ao empreendimento, achámos uma coisa muito fora de lugar. Do género, tipo, isto parece Algarve. A minha ideia era Algarve, que só existia esse tipo de condomínio no Algarve. E ficámos em frente ao prédio e dissemos, engraçado, isto parecia pelas fotos uma casa, mas é um apartamento. Pronto, mal o senhor abre a porta e nos vem mostrar o apartamento, sem termos visto nada, estava com as persianas fechadas e tudo isso, mas tinha as luzes das claraboias daqui do escritório lá de baixo. Imediatamente eu olhei para a Zézia, olhou para mim e dissemos, é isto. Portanto, não sabemos quanto é que custa, não sabemos nada, mas é isto. Nem sabíamos se era um T3, se era um T4, não sabemos nada disso. Pois não, foi só entrar mesmo. Pronto. E a energia é muito boa da casa. E aqui estamos. Mas à conclusão, também foi uma tempestade no fundo que veio, certo? Sim, em mas que eu acho que as pessoas estão mais interessadas nas tempestades más. Olha, vou-te dar aqui um caso específico. Não posso ser muito detalhista, porque é um caso ativo e eu não quero de maneira nenhuma estar aqui a expor a vida da Também pessoa. ninguém sabe quem é, Não nem interessa, ele, não interessa, Zé, mas eu não quero ser muito específico. Portanto, existe uma situação em que a pessoa tem que tomar uma decisão de um imóvel que ela acabou de comprar, não é? E tem que tomar a decisão se permanece nesse imóvel ou se diz assim, não, eu vendo este imóvel, vou para o outro lado, procuro uma coisa nova e resolvo aqui um problema que tenho aqui em mãos. E eu disse à pessoa, muitas vezes a vida traz-nos isto para que nós possamos mudar quem somos. Porque esta pessoa, estamos a falar de uma pessoa que sempre esteve disponível para os outros, extremamente permissiva, ou seja, aquela pessoa que carrega o peso do mundo nas costas, mas que se esquece de alguém. Que é dela. Que é dela. Digo eu. E eu acho que a vida lhe está a trazer estas circunstâncias todas totalmente inesperadas, portanto, tudo imprevisível, nada estava previsto e não havia sequer mínimo indício que isto pudesse acontecer, mas eu acho que é a altura dela se afirmar e não só começar a olhar mais para ela. Porquê? Porque nas alturas em que ela precisa, os outros a quem ela está disponível sempre não estiveram lá, não é? E tiveram atitudes se calhar até muito, muito pouco éticas, e agora a vida está a trazer aqui uma oportunidade de ela
rumar noutra direção, de desapegar do velho eu dela e de finalmente dar um passo em frente na direção certa. Portanto, eu às vezes sei que a pessoa em si que deve estar a sofrer imenso, não é? E ela vai partilhando isso comigo na mentoria, mas eu não vejo isto como uma coisa negativa. Eu vejo isto como uma oportunidade. Agora, é preciso ter sangue frio, ter muita cabeça, portanto, a alerta. E é preciso que ela também veja isso como tu estás a dizer. Mas para isso é que serve a mentoria. Eu estou-lhe a tentar mostrar tudo isso de uma forma gradual e juntamente com o marido, para que ela consiga ver para lá da tempestade. Pois. Porque assim, também existe aqui uma coisa. Muitas vezes nós estamos tão imersos nessa tempestade que não conseguimos ver com clareza. E às vezes pedir ajuda a uma pessoa externa que nos pode ajudar a ver as coisas sobre uma outra ótica é aquela velha história, já falámos sobre isto. Como é que faça uma mesma situação, mesmo entre nós, faça uma situação, eu se calhar fico aflito e tu estás tranquilo. Ou o contrário. Faça uma situação, tu ficas em pânico e eu digo, opá, mas estás em pânico porquê? É tão simples. Exato. Portanto, às vezes uma perspectiva, uma mudança de ótica pode trazer realmente aqui uma serenidade que é necessária para nós sairmos dessa tempestade. Agora, em relação a tudo na vida, eu acho que é bom os recomeços. É bom estarmos a reciclar constantemente. Porque também é assim, se calhar eu hoje digo isto e não diria há 5 anos atrás. Há quantos? 5. Talvez há 5 anos atrás não diria o que te vou dizer agora. Se as coisas forem sempre o mesmo ramo, também começa a ser uma monotonia muito desinteressante, não achas? Acho. Aliás, tu és a mulher do rebuliço, como eu costumo dizer. Acho, pois, tu dizes que nunca mais tiveste sossego desde que Não, em nenhum aspecto. Por isso é que eu medito tanto. Porque eu realmente na vida pessoal não tenho sossego. Estás sempre a inventar coisas novas. Não te dou sossego, pronto. E pronto. E tudo bem. Eu acho que é por isso que nós nos complementamos tão bem, percebes? Mas eu acho que acima de tudo, o grande conselho que eu vos dou neste episódio, da minha parte, é tentem ter sangue frio, tentem remover a parte emocional da equação, que não é fácil, para vocês terem mais domínio. Já falei várias vezes, curso Ser Feliz é Possível, ajuda-vos imenso na parte de gestão emocional. Todas as pessoas que têm feito o curso têm tido uma mudança muito grande no que diz respeito a esta gestão de coisas, esta gestão dessas tempestades e de imprevistos na vida. E não se esqueçam também que com o código de cupom SANTOS20 no checkout, luisalvesoficial.com/cursos, selecionam Ser Feliz é Possível e depois no checkout colocam SANTOS20 e terão 20% de desconto com acesso ilimitado durante 1 ano. Portanto, eu acho que isso é a primeira parte. É ter a gestão emocional, termos aqui inteligência emocional acima de tudo. Mais uma vez aquilo que eu costumo dizer, não é o que nos acontece que nos define, é a forma como nós escolhemos reagir. Pois. Certo? E depois ter a clareza suficiente para nós dizermos assim, ok, isto aconteceu, não está acontecido, como se costuma dizer, o que é que eu vou fazer? Percebes? Aliás, até vou dar uma sugestão para quem quiser. Há um curso até agora era um curso pago e que eu agora abri como curso gratuito, abri essa oportunidade para as pessoas para terem mais oportunidade também de mudança, que é o curso que se chama Recomeçar. Está no meu site, luisalvesoficial.com, no homepage tem lá os programas gratuitos. Há 2 que eu sugiro no que diz respeito às tempestades da vida, ambos gratuitos. A Chave da Felicidade e o Recomeçar, o Mapa da Vida Extraordinário. O Recomeçar vai-vos ajudar nestas alturas em que vocês, têm vontade de ir para uma ilha deserta, que ninguém me chateia a cabeça para pôr as ideias em ordem. É as alturas da tempestade. E a parte da Chave da Felicidade é para vocês terem este domínio da parte emocional, ok? Em ambos os casos, recomendo, portanto, para cursos pagos, programas completos, o Ser Feliz é Possível, e para que se vocês quiserem jogar pela parte preventiva, ou seja, prevenir-me antes de ter que remediar, vejam um programa 6 meses para transformar a sua vida, que é um programa de mentoria em grupo. Como vocês devem imaginar, eu não tenho possibilidade de atender todas as pessoas que querem fazer mentoria privada comigo, não só por questão de disponibilidade de agenda, mas também pela questão financeira, porque é um investimento alto. Isto aqui por uma fração do preço, ainda usufruem dos 20% de desconto no programa, portanto, através do código de cupom SANTOS20, como mencionei anteriormente. Acho que a mentoria de 6 meses, eu tenho muitos alunos neste momento na 14ª semana, entraram na 15ª semana. Portanto, já vão avançados. E os testemunhos têm sido coisas absurdas, de positivo.
mudanças radicais nestas semanas. Aliás, eu tive pessoas que na 8ª, nona semana, que me mandaram depois no privado. Portanto, eu peço para deixarem testemunho todos os domingos do desafio da semana anterior, porque isto é um sistema de desafios de 24 semanas. Cada semana é um desafio. E a pessoa tem 24 desafios ao longo de 6 meses, ao mesmo tempo em que aprende alguma coisa. E eu tentei que este programa fosse um programa muito suave, muito sereno, e isto começou por ser uma experiência no YouTube, ok? Portanto, era um programa que eu tinha de subscrição privada no YouTube, a pessoa pagava uma mensalidade para ter acesso a esta mentoria, e depois as pessoas que, inclusive, tinham participado, portanto foram 120 pessoas que participaram, perguntaram, Luís, eu queria fazer outra vez, como é que eu faço? E já não dava para fazer no YouTube. Então eu transformei esse programa num curso e que agora está disponível para qualquer pessoa em qualquer altura do ano. E posso-vos dizer que, independentemente de pessoas que fazem o Sem Limites, Ser Feliz é Possível, a Matriz do Sucesso, Saindo da Matrix, o Renda Extra, a Fórmula da Riqueza, qualquer um desses cursos, os 6 meses para transformar a sua vida, que além de ser compatível com todos eles, é aquele que é de consistência e de prosperidade a longo prazo. Ou seja, eu vou crescendo ao longo daquelas 24 semanas, posso inclusive chegar ao fim e repetir novamente, porque o acesso é sempre nos meus cursos, é sempre acesso durante um ano, e já tenho pessoas que estão a fazer a segunda vez, que estão na 4ª ou 5ª semana da segunda vez, portanto 29ª, neste caso no total, e é o que eles dizem, sem querer, ou seja, não fazendo nada forçado, é tudo tão gradual, tudo tão suave, embora muitas vezes, aliás, se eu lhe digo que são desafios semanais, é desafiador. Portanto, não é com uma perna às costas. A pessoa tem que se empenhar, tem que trabalhar, ok? Mas como é tudo tão suave, é tudo tão natural para a pessoa muitas vezes, eu tive o caso de um senhor que me disse, que a esposa que disse, eu não te reconheço. E eu disse, que espero que não seja por mal, não é? Eu não sei o que é que aconteceu contigo, mas tu estavas tão concentrado no curso de Luís, estavas tão concentrado em fazer as coisas, empenhado, etc., que te tornaste uma pessoa, olha, eras inibida, ficaste desinibido, eras uma pessoa com excesso de peso, perdeste 15 quilos, porque também tem perda de peso aí, és uma pessoa extremamente ativa, começaste a ser organizado, disciplinado, a ajudar-me nas tarefas de casa, limpaste uma porrada de lixo que tínhamos aqui em casa, de entulho de coisas que não serviam para nada nem para ninguém, e desapegaste de tudo isso. És uma nova pessoa, és a versão 2.0. Estamos a falar de uma pessoa, neste caso específico, de 58 ou 60 anos. Portanto, que eu já achava que não havia mudar. Eu nasci assim, eu sou assim, como é que é? É da Gabriela. Eu nasci assim, eu serei assim. Como é que? Não me lembro. Não interessa. Não interessa. Pronto, mas uma pessoa que achava que aquilo era até ao fim. E não, e mudou. E diz ele, tanto mudei que agora quero fazer a segunda vez. Portanto, já está na 4ª semana da segunda vez. E a mulher agora está a fazer com ele. Percebes? Para usufruir agora os 6 meses que ainda tem acesso ao curso. E isto é uma coisa curiosa e digo-vos que todas as pessoas que estiverem constantemente a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, que tiverem esta questão da gestão emocional, que souberem muito bem trabalhar a questão do alinhamento, e nós trabalhamos isso com muita frequência, inevitavelmente as tempestades parecem uns ventinhos. Porque depois também é isto. Quando nós estamos preparados, e aí entra um bocadinho em contradição com o que tu estavas a dizer, ir sem preparação e ir embora e vamos dormir nem que seja no carro, eu jogo sempre pelo seguro. Se eu estiver capacitado ou estiver preparado, ainda que eu tenha que dormir no carro, se calhar a experiência é boa. Entendes aqui a diferença? Entendo perfeitamente. Mas tu acabaste de dizer, jogo sempre pelo seguro. Tu acabaste de dizer isso. Não, jogo pelo seguro no sentido de preparação, Zé. Entendes? Vamos imaginar. Neste momento eu estou a estudar sobre um determinado tópico, uma determinada área, que me está a fascinar, mas ao mesmo tempo entra ali algumas coisas que entram em choque com aquilo que eu acredito. Mas existe uma parte interessante sobre essa área. E eu começo a estudar sobre essa área, não tenho interesse nenhum na área, mas sinto que me torno uma pessoa mais preparada se estudar sobre isso. Pode eventualmente chegar a uma altura em que eu vá precisar desse conhecimento que me está a cativar. Sim. Portanto, costuma-se dizer que o saber não ocupa lugar, não é? Então eu gosto às vezes de pesquisar sobre assuntos distintos, não porque precise necessariamente, mas porque pode vir a ser útil no futuro. Estás a perceber? Aliás, e já foi, inclusive relativamente recente, de eu estudar sobre uma área que não tem nada a ver com o meu trabalho,
mas um cliente me vir a precisar dessa informação. E quando ele me fala sobre esse tópico, eu disse, olha, mas eu por acaso ainda li 2 ou 3 livros sobre isso agora recentemente. É assim, 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 assim. Eu não sabia. E a pessoa depois foi ler os livros. Estás a ver? Portanto, às vezes são estas pequenas coisas que eu gosto de trabalhar. Se é uma coisa interessante, se é uma coisa apaixonante, olha, um livro, por exemplo, que tu sabes, portanto, isto foi final de 2020, portanto, não sabemos muito bem o que é que ia acontecer, não é? Portanto, uma tempestade mundial, toda a gente ficou no mesmo barco, a navegar na mesma tempestade, e é nessa altura que me aparece um livro que eu tinha comprado em 2005, que não é nada de eu comprar livros em 2005, não era nada, ainda embalado, de uma coleção de desenvolvimento pessoal, de uma editora sextante, não me recordo. Aliás, eu acho que até tinha aqui o livro. Não. Está ali no móvel. Mas que o descobriste há 10. Que eu descobri no final de 2020, não é? 2020. Na semana entre o Natal e a passagem de ano que nós estávamos a definir as metas, e que eu disse, não vou fazer metas nenhumas. E tu disseste tipo, mas tu és tão regrado nessas coisas, dos desejos para o próximo ano e tudo isso, não vou fazer nada. Eu quero viver um ano intuitivo. Porquê? Porque me surge esse livro, e o livro chamava-se O Poder, Super Intuição. Não faças planos para a vida. Para não estragar os planos que a vida faz para ti. E eu disse, que interessante, isto é completamente fora da curva para o Luís. Porque o Luís gosta de definir um objetivo e vou trabalhar nesse sentido e até o alcançar. E se eu não tiver planos? E se estiver à procura dos planos que a vida tem para mim? E foi um ano extraordinário em que eu aceitei todas essas tuas provocações. Olha, não temos planos para nada. Olha, apetece-me não sei onde. Vamos? Vamos. E eu tipo, isto não vai correr bem. Isto para mim. Eu dizer para mim mesmo, isto não vai correr bem. Eu vou chegar a uma altura em que vou andar tipo a tremer varas verdes. Tipo, a mulher deve pensar ou que eu estou a ficar maluquinho, não é? Ou então vai-me levar para coisas tão inesperadas que não vão ser prazerosas. E foi um ano extraordinário. Foi um ano de imprevistos, um ano de improviso, e um ano que me permitiu depois, sem querer, gravar um curso que eu acho que é o meu curso mais completo, que é o 100 da Matrix. E eu acho que foi um ano também que te preparou para os imprevistos. Muito. Para tu aceitares melhor os imprevistos. E para tu veres com outros olhos, não veres só aquela coisinha certinha, direitinha, planeada e... É preciso termos planos. Tá bem, mas, okay. por exemplo, uma coisa que está... contrário. Mas tu és o homem dos planos e eu sou a de sem planos. Ok. Mas, aliás, tanto tem que ser de planos que as pessoas procuram para isso. Exato. Certo? Tudo bem. E até eu te procuro para isso. Pronto. Para os meus Portanto, planos. cada um tem que ter as suas competências e as suas valências. Exatamente. Certo? É lógico. E, curiosamente, nós estamos neste específico momento a passar por uma fase de transição que surgiu do nada. É que do nada, totalmente imprevisível, mas nós estamos a lidar com isto como se fosse uma tempestade. Muito bem. Qualquer dia temos aí uma tempestade que nem... Não, eu acho que não vai ser tempestade. Não sei. Eu acho que não vai ser tempestade, porque nós estamos a lidar com isto como um sinal da vida de que é uma altura de dar um salto. Pronto, ok. Percebes? E é assim, muito honestamente, está a ser uma coisa super tudo que seja suave. diferente eu abraço. Ok, mas nem todas as diferenças vêm no momento certo. Mas lá está. Também aprendemos uma grande lição. Se estivermos à espera porque está no momento. Se estivermos à espera do momento certo, ele nunca vai chegar. Não. Tu tens é que estar preparado para que, caso o momento chegue, tu consigas agir. Pronto. Ok. Eu acho que grande parte das pessoas não usufrui e interpreta as coisas como uma tempestade, precisamente porque não está preparado. Mas estás a ver aqui a importância da bagagem, do estar preparado, que era o que eu estava a falar. O estar constantemente a investir em mim, no meu desenvolvimento pessoal, na minha bagagem, no meu conhecimento, etc., prepara-me para estes momentos. Exatamente. Certo? Coisa que, por exemplo, tu já não tens muito esse hábito. Não, mas tens tu, não precisas ter. Pois, precisas das costas quentes, não é? Por isso que eu digo, não és o homem dos planos, és tu. Eu sou aquela que deito a... Tu estás sempre a deitar a lenha para a fogueira. Exatamente. E eu depois digo quem assim, tem que olha, fazer Luís, o churrasco sou eu. o que é que tu achas disto? Parou e tal. Mas... E eu depois contorno e depois caio na real se é ou não é? Porque às vezes também, quer dizer, viajo muito na maionese, não é? Sim, tu tens uma coisa que é bestial, que eu aprecio, que é a inocência. Tu às vezes és inocente em algumas coisas. Com 64 anos eu muito sou inocente em relação a muitas coisas. Eu às vezes gostava de não ser tão desmancha prazeres em relação a algumas coisas. Isso és, podes... Porque às vezes a Maria José, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito, muito básico.
Ela vê um anúncio no Instagram, por exemplo, olha que porreiro e não sei o quê, tu já viste isto e não sei o quê, eu vou pesquisar sobre aquilo e digo assim, ó Zé, a sério que tu acreditas nisso? A sério, olha aqui, Isso é verdade. as avaliações das pessoas e não sei o quê. Custa-me dizer que é verdade. Portanto, é uma pessoa, eu costumo dizer que a Zé é um alvo perfeito de uma empresa de marketing. Uma empresa de publicidade, a Zé é o alvo perfeito porque acredita em tudo aquilo que Não é eles... bem tudo, mas agora também Quase. já começam a abrir mais os olhinhos porque Pronto. vou Percebes? aprendendo contigo, não é? Pronto. Mas é interessante essa parte. E depois, por acaso, houve uma coisa muito curiosa, agora muito recentemente, que um comentário, uma crítica que alguém disse sobre ti, que tu, por um lado, és aquela pessoa que empurra, não é? E que às vezes tu podes parecer um bocadinho infantil em algumas ideias, mas que se calhar até tens razão em muitas coisas, não sabes é como executá-las. Pronto. Mas que, Mas dizendo-a já é bom. sim, Lançando-as. estimulas a que eu depois me vá preparar. Exatamente. Vê bem. Não, normalmente eu lanço e tu estudas o projeto. O mais curioso é que vamos imaginar, para-vos dar aqui uma percepção e para vocês perceberem que muitas tempestades é Zé que me lança. Eu estou a caminhar numa determinada direção. Tenho planos, tenho um planeamento, uma agenda, um cronograma para obedecer de produção de conteúdo, seja o que for. Vem ela com uma ideia mirabolante para destabilizar completamente, para partir a louça, como se costuma dizer, e depois eu, ou para lhe dar um feedback sobre aquilo que ela me propõe, ou para de alguma forma encontrar aqui um suporte que valide ou invalide aquilo, começo a entrar na pesquisa e de repente já perco o norte de tudo aquilo que tinha dito. Ou seja, começo a caminhar noutra direção. Da outra direção. E às vezes é bom. Sim, às vezes Às é vezes bom. não, quer dizer, quando vais é porque é bom, não é? Pronto, mas também tenho tido a firmeza para tomar Agora, algumas decisões importantes e dizer não em muitas pode ser esse, tipo um furacão. Às vezes eu sou tipo assim, tipo um furacão, não é? Não vou assim com calminha, como tu, que tu Sim. és pessoa calminha. Zé, o que é que tu achas? Eu não, Luís, olha, é diferente. Mas mais uma vez se Mas, reflete pronto, aqui. mas nós somos diferentes. Eu quero falar. Isto no bom sentido, quem é que é o adulto, quem é que é a criança. Pronto, ok. Mas está tudo bem. Mas está tudo bem, eu também não me importo nada de ser que queres criança. dizer? Oh, quem me dará a mim ser criança o resto da minha vida. É tudo na cabeça, diz. Eu queria dizer uma coisa muito engraçada que aconteceu nesta última semana que passou, que eu tinha uma lista de telefonemas para fazer de pessoas que fizeram mentoria contigo, que estão a fazer mentoria contigo, que estão a fazer os teus cursos ou que já fizeram os teus cursos, que já compraram livros teus, ou seja, que estão na nossa vibe e de quem temos e-mails. Mentoria e alunos, livros não. Porque eu não tenho contacto das pessoas que compram os meus livros. Sim, mas eu tenho muitas pessoas que já têm Sim, tenho desta livros, lista que temos mas livros. obrigatoriamente tem que ser alunos ou Pronto, mentorados. exato. Pronto, então é só alunos e... Mentorados e ex-mentorados. Pronto, e pessoas das mentorias. E então, uma coisa que eu achei engraçadíssima, e tu também, porque passas com o teu café quando eu estou no meu trabalho, tu passas por mim, assim muito despercebidamente, mas ouves tudo o que eu estou a dizer, não é? Como é evidente, eu estou ao telefone e sem exceção, eu não sei para quantas pessoas liguei, porque eu não tenho agora aqui a agenda comigo, Umas 40, talvez. mas liguei para umas dezenas largas. E achei muito engraçada a maneira como foi recebida, por toda a gente, sem exceção. Quando me identificava, sempre que me identifiquei, sou Maria José, mulher de Luís Alves, toda a gente sabe logo quem é o Luís Alves. Quer dizer, não é que eu tenha ficado admirada. Não é bem admirada a palavra. Surpresa? Também não. Não é surpresa. Surpresa e admirada é a mesma coisa. Quer dizer, podia haver alguém, vamos lá ver, que não fosse, que não te conhecesse logo, que dissesse Luís Alves. Não estou a ver. Por acaso até houve uma pessoa que eu tinha o telefone, era para a filha, e a senhora que me atendeu é a mãe, que ficou com o telefone da filha, e a filha foi para o Luxemburgo, não está cá. Por acaso até houve, olha, eu estou a dizer, mas pronto, essa senhora não te conhecia, nunca ouviu falar em ti, quem estava em contacto contigo, pelos vistos, era a filha. Mas tirando esse exemplo, toda a gente me fez uma festa incrível, como tu viste, não é?
Algumas, não viste todas, mas viste algumas. E eu recebi, por exemplo, mensagens depois, passado um dia ou dois de ter falado contigo, a dar também esse mesmo feedback. Pronto. E então recebi, mas há uma delas, houve umas 4 ou 5, mas uma delas achei muita piada que ela está a nos ouvir, porque ela ouve-nos sempre. Ela e os filhos, ela obriga os filhos a ouvir quando falamos da educação dos netos. E Sim. ela obriga os filhos a ouvir. Olha, estão a ver, meninos, como é que se faz? E o Luís é que tem razão, e a Maria José é que tem razão. Eu achei muita piada, que é a Nicole Poejo. Ok. O nome diz-me alguma coisa. Eu achei-lhe muita piada porque ela disse: eu não acredito. Eu não acredito que estou a falar com a Maria José. Eu, se disser isto aos meus filhos, eles não vão acreditar. Não, eles não vão acreditar, de certeza. Nem o meu marido. Não. E eu vou falar com ela, olha, mas... E ela outra vez: mas eu não acredito. Maria José, é sério. Portanto, foi uma recepção que eu tive de toda a gente. É o carinho, não é? Não estou a dizer que toda a gente nos está a ouvir aqui, mas sei que a Nicole está. Porque ela diz que ouve todos. Sim. E as outras pessoas com quem eu falei que nos estejam também a ouvir, eu agradeço o carinho tremendo com que me receberam, a simpatia, independentemente de irem à palestra ou não irem à palestra, porque eu contactei-as a dar-lhes conta da palestra e de pormenores da palestra, etc, porque são pessoas que merecem um tratamento um bocadinho diferente, porque já estão connosco, não é? E algumas já foram às nossas palestras. Sim. Independentemente de poderem ir, não poderem ir, de estarem ainda a ponderar ou o que quer que seja, isso não é isso relevante. O importante realmente foi a maneira como falaram comigo. É sentir que fazemos parte da vida dessas pessoas. Senti mesmo que fazemos parte da vida deles e que eles ficam contentes por nos ouvirem. Percebes? Sabes que há uma coisa que sempre nos foi característica, eu digo nós porque tu no fundo estás sempre envolvida, e que eu acho que as pessoas, o primeiro quebrar de gelo foi na palestra no Sem Limites em Gaia, porque foi a primeira, não é? Em 2019. Eu acho que em relação a alguns profissionais na área de desenvolvimento pessoal, as pessoas criam uma imagem porque se revém, portanto, muita gente me chama mestre. Portanto, tem muita gente que se refere a mim e quando me manda mensagem: mestre, diga-me por favor, não sei o quê. Eu não me considero um mestre, quer dizer, eu também sou o pupilo, percebes? Mas considero que muitas das coisas que eu ensino para muita gente é uma referência, não é? E sinto-me imensamente feliz por isso e privilegiado por poder proporcionar isso às pessoas. E eu acho que as pessoas, precisamente porque se inspiram nas lições que eu ensino, por todo o material que eu produzi para o YouTube, etc., e até agora nos podcasts, que criam uma distância na cabeça delas, criam uma distância muito grande, tipo, eles estão lá em cima e são inacessíveis. E as pessoas depois ficam chocadas com a acessibilidade, ou seja, nós somos extremamente acessíveis. Pois somos. Aconteceram duas situações distintas e as pessoas reagiram com essa situação, portanto, a mesma situação, mas as pessoas agiram de forma diferente. Uma delas, se calhar, da forma como eu recomendaria e a outra não. Mas foram várias. No último festival que fomos no Marés Vivas, nós estávamos antes do concerto de quem? Do Ciro? Penso que foi no concerto do Ciro. Porque ainda era durante o dia, acho que era o primeiro concerto do dia. Era, que ainda estava pouca gente, ainda havia muitas clareiras de espaço. E que há uma pessoa, portanto, estás ao meu lado e nós estávamos sim. no concerto e há uma pessoa que vem ter contigo e que te pergunta o quê? Desculpe, esse senhor que está aí ao seu lado não é o Luís Alves? E tu, o que é que respondeste? Eu achei piada por ela não me ter... Para já achei piada por ela não me ter conhecido. Porque eu depois vim a saber que é uma coisa recente. Pronto, mas eu achei piada por isso. E eu disse: passe, pode ir falar com ele, pode, esteja à vontade, que ele fala consigo, não tenha problema, passe aqui à minha frente. E empurrei quase a senhora, não é? Sim. E a pessoa veio, portanto, com alguma timidez, tipo, estão a incomodá-lo, você está num momento de lazer, assim como eu também, provavelmente uma figura pública não iria assim logo, a pessoa tem direito a ter a sua privacidade, não é? E a pessoa ficou muito surpresa quando a pessoa se identificou e me perguntou, portanto, se eu era, que era a minha seguidora e que já tinha lido, eu não sei se ela tinha lido um livro, não sei exatamente o que é que ela me disse, mas sei que me seguia, que vê as minhas publicações todos os dias, etc. E a primeira coisa que eu fiz, em primeiro lugar, foi tirar os óculos de sol. Portanto, que acho que é uma indelicadeza a pessoa estar a falar com alguém óbvio. E dar-lhe um abraço. A pessoa ficou tão
surpresa, Pois. vocês sabem que desde sempre, desde 7 de fevereiro de 2014, eu sempre me despeço com um forte abraço. Isso é real. Quando as pessoas me abordam, eu dou um forte abraço sempre. Eu tenho essa necessidade. E tu sabes que eu não era uma pessoa de grandes abraços, certo? Mas sinto que existe aqui uma conexão muito grande, uma troca muito grande energética com o abraço. É muito mais íntimo. E as pessoas jamais ponderam que isso vai acontecer, se me abordarem. Tive, por outro lado, uma pessoa que me reconheceu e só disse um adeus e disse olá, Luís. Se calhar envergonhado. Percebes? Portanto, eu compreendo que a pessoa, se calhar, tipo, eu não vou incomodar. Aliás, nós estamos com amigos, a pessoa não vai incomodar. Mas aquilo que eu digo sempre às pessoas é: se me virem, se de alguma forma eu ou a Maria José temos impacto na nossa vida, abordem-nos. Nós ficamos extremamente felizes com isso. Exatamente. Portanto, eu acho que criamos aqui, e eu também já o fiz no passado em relação a algumas pessoas, criamos aqui quase como uma idolatria em relação à pessoa que nos afasta. Entendam uma coisa, eu e a Maria José somos isto que vocês ouvem todas as semanas e que vem nas publicações das redes sociais, etc. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, nem estar acima de ninguém. Nós somos seres humanos iguais a vocês. Iguaizinhos. Talvez tenhamos conteúdo e conhecimento que se calhar vocês não têm e que estamos a ajudar-vos vocês a navegarem nesta travessia, nesta jornada chamada Porque vida. estamos em constante evolução. Eu tenho a formação técnica. Pronto, exato. Não é? Mas eles também nos podem ensinar outras coisas. Exatamente. É o que eu digo às pessoas. Exatamente. Nós aprendemos todos uns com os outros. Eu, estas pessoas todas que liguei, disse: vocês vão à palestra se tiverem que ir e se quiserem ir, porque não são só vocês que vão aprender. Exatamente. Nós também aprendemos. Sempre. Conversamos nos intervalos, conversamos. E houve algumas pessoas que não vão estar, que não vão poder ir à palestra, e com o meu telefonema ficaram cheios de agora que eu ia, que eu queria tanto ir, Maria José, não posso. Nós gostamos da mesma forma como aconteceu esta situação dos telefonemas, que poderá ser eventualmente uma questão agora recorrente daqui para a frente, porque já percebemos com certeza que será. Que é muito importante essa parte. Agora, é assim... É a mesma maneira como eu sempre tratei as pessoas. Quando me mandam uma mensagem, eu respondo por áudio. Estás a ver a reação? Sim, exato. Mas repara, se eu não fosse muito bem recepcionada nestes telefonemas, com certeza que não os iria repetir. Percebes? Por que não, Zé? Porque podes não ser... se eu visse que as pessoas ficavam aborrecidas, tipo como eu às vezes também não estou muito bem disposta para receber a Iberola e para receber sim, mas vê bem aqui agora a perspectiva. Não tem nada ainda que pudesses não ser bem recepcionada, tu poderias continuar a fazer aquilo que é certo, que é dar uma especial atenção a quem confia no meu trabalho. Mas podia sentir-me chata e eu não gosto de sentir claro, chata. Mas depois aí mudavas um bocadinho a tua mensagem. Pronto, percebes? Tá, mas isto sempre foi uma abordagem minha, desde o início. Agora a Maria José está-me a ajudar nesse patamar, porque realmente é impossível conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós somos pessoas acessíveis porque nós achamos que, desde o primeiro minuto, sempre tive esta percepção, e foram vocês que me fizeram sentir isso. Há um senso de família, certo? Esta comunidade é uma comunidade muito fechada, somos todos muito unidos. As pessoas ajudam-se mutuamente, e por isso é que eu reforço sempre esta questão dos eventos. Quando existe a oportunidade de estarem presentes numa palestra, como é o caso agora da de Corus, e esclareço já, não temos mais datas para já previstas. Pois, okay? Para já não. Pronto, as pessoas dizem, poderiam fazer aqui... Com o resto, etc. Sim, mas também em termos de cronograma as coisas estão tão complexas. Portanto, pelo menos para este ano não acredito que haja outra, a não ser que haja aí alguma surpresa. Mas de qualquer maneira, portanto, não há previsão. E temos de trabalhar com o que temos. Não é? Portanto, o que temos é isto para já. E eu acho que precisamente porque temos este senso de família, estas partilhas nestes espaços, nestes eventos presenciais, é tão rica entre as pessoas, que as pessoas, não se conhecendo de lado nenhum, parece que falam com um amigo. Já reparaste que aconteceu rigorosamente isso em todas as palestras de 2019? As pessoas, quando estão naquele meio, portanto, sabem que se estão ali para ouvir. Não, é verdade. E as pessoas todas que estiveram nas palestras com quem eu falei, que eu falei com muitas, sim, ou quase todas, sim, elas só têm coisas boas a dizer dos momentos que passaram connosco nas palestras. É muito enriquecedor. Portanto, se puderem, não só nós ficaremos imensamente felizes, não é? Eu ficarei imensamente feliz porque eu acho que é um conteúdo inédito que acho que merece destaque e que vai desafiar as pessoas, e eu estou sempre a dizer isto. Se vocês têm, como é muito comum,
sobretudo do público sexo feminino. Tem os maridos que são céticos. Essas pessoas céticas são as melhores. São as melhores para este evento específico. Acho que as pessoas céticas que vão ser convertidas. Também acho que sim. Porque vão ver que realmente coisas ao vivo a acontecer que elas não consideram serem possíveis. Exato. E pode ser muito interessante precisamente porque muitas pessoas se sentem solitárias, não têm com quem conversar sobre a questão do alinhamento, sobre a lei da atração, sobre esta questão de desenvolvimento espiritual e emocional, e agora podem ter uma oportunidade. Como, por exemplo, essa Nicole que estavas a falar, que está a educar os seus filhos juntamente com o conteúdo que eu vou partilhando, o que é fabuloso. Pois é. Fabuloso. Este condicionamento desde criança para os preparar para a vida, não é? A escola da vida, porque isto não é só técnico, isto é a escola da vida, muita experiência, muitas cabeçadas, muitos erros, muitas quedas, muitas lições que nós aprendemos. Isto é fabuloso, e se nós pudermos juntar aqui um grupo, não é? E estarmos todos na mesma sintonia, isso é 100% fabuloso. Acho que é uma coisa extremamente enriquecedora e que pode fazer toda a diferença, não só a curto prazo, como a médio prazo, mas sobretudo a longo prazo. Porque tudo aquilo que eu ensino, e é uma coisa que eu já falei também várias vezes sobre isso, é curioso que às vezes as pessoas passam uma temporada, tipo um ano a seguir aquilo que eu digo, até leem os meus conteúdos e depois desaparecem, tipo, ok, quero diferente. Agora, atenção, eu também, por acaso acho que nem nunca dissemos isto, mas nós temos clientes teus que os filhos com 12 anos já veem os teus vídeos e leem os teus livros. E eu tive um caso de uma cliente que pôs o filho de 14 a fazer mentoria comigo. Pois, pronto. Mas, portanto, é uma confiança muito grande. E não, quer dizer, os miúdos é que querem ver. Ninguém os obriga. Eu acho piada porque tenho... Os pais escolhem os temas, dão-lhes os às temas. Vezes uns miúdos de me virem falar porque não sei quê, do alinhamento de não sei quê, porque o campo eletromagnético, eu fico... O quê? Nós temos um caso de alguém que convive connosco intimamente, não é? Que às vezes ela vem, olha, eu estive a ver o teu vídeo e não sei o que mais em que falas sobre isto e não sei 12 anos, 11 anos. E eu fui para a escola e disse aos meus amigos, olha, se tu fizeres não sei o quê, e não é que aconteceu, estás a ver? Opa, eu sinto-me feliz, porquê? Porque há pessoas que têm a abertura de consciência, a abertura mental para perceber que é importante passar isso aos filhos. E, aliás, José, eu todas as pessoas com relativo sucesso nos seus resultados, a primeira coisa que fizeram foi começar a passar para os filhos, opá, por favor consome isto porque eu quero o teu bem, quero que tu chegues a algum lado na vida. Até porque consome. Nós temos um ótimo exemplo em casa, não é? Nós temos uma miúda de 6 anos que neste momento está connosco, ninguém a ouve, está entretida a fazer coisas que nós deixamos para ela fazer. Sim. 1 hora e tal, não está longe de nós, está connosco, e não está connosco, está com fones e está a trabalhar. Ela não está a brincar, está a trabalhar, e estamos aqui há 1h30, não? Há 1h30. E a miúda ainda não, dissemos o que estamos a fazer, ela sabe, ela também já ouve imensos vídeos e está por dentro de tudo, e também faz as suas perguntas, tem 6 anos. Sim. E entende tudo, e já vai a crescer assim. Isso é uma coisa, há muitos pais que me perguntam se devem, portanto, expor os filhos aos conteúdos que nós publicamos, nomeadamente até Há muitos que sim, há muitos conteúdos que são eu acho que enriquece sempre, sabes? Sim. Até para gerar curiosidade nas crianças e os pais poderem explicar certas coisas. Explicar, exatamente. Acho que prepara muito melhor, especialmente esta nova geração, que hoje tem 6, 7, 8, até 10 anos, que eu acho que está muito mal preparada para o futuro. Muito mal preparada. As escolas não é que estão a educar. As escolas têm um conteúdo programático sobre aquelas matérias, mas não é aí que se educa. Educa-se em casa. Em casa os pais é que têm que educar. E pela falta de tempo, com vidas tão atarefadas, cada vez mais compromissos e tanta coisa para fazer, e tantas responsabilidades, é bom enquanto família. Eu vejo que há pessoas que nos dizem que vão em viagem que vão ouvir o podcast. Sim, imensas. E embora em teoria isto seja um podcast para casais, isto é um podcast para família, para qualquer pessoa. Num dos festivais que estivemos, vieram as pessoas dizer-nos que nem as conhecíamos. Sim. Não é? Conheço-os tão bem, trás para a frente, da frente para trás. Para cada viagem que faço, só vou ouvi-los. Não vai? Todos os dias os ouço. Isso é muito prazeroso. É muito prazeroso. Por acaso, é. E significa que há alguma coisa que estamos a passar que está a ter impacto na vida das pessoas. Exatamente. E pessoas formadoras. Sim. E pessoas formadoras que dão formação. Sim. Zé, portanto, não é uma pessoa... é transversal. Eu também, por exemplo, ouço pessoas que
essas mesmas pessoas Nós também ouvimos outros. que se calhar até acreditam que não têm nada para me acrescentar a mim, Pois, que consideram que se calhar estão num nível inferior ao meu. exatamente, e não. Não, temos sempre sim. algo a aprender uns com os outros. É verdade. Não é? Portanto, não nos vamos alongar mais. Então fica aqui a minha orientação final. Vou eu dar a machadada final. Tentem remover a parte emocional da equação. Tentem ser racionais e tentem colocar-se na perspectiva de outra pessoa. Se vocês não encontram solução para os vossos problemas, se estão num turbilhão, numa verdadeira tempestade na vossa vida, façam a pergunta. Se fosse o vosso melhor amigo a passar por isto, exatamente o que vocês estão a passar, que conselho vocês dariam a esse amigo? E depois apliquem exatamente esse mesmo conselho a vocês. E se eventualmente precisarem de auxílio, mais uma vez, temos 2 programas gratuitos que eu penso que vos podem auxiliar: a Chave da Felicidade e o curso Recomeçar. E depois temos, caso vocês queiram realmente fazer formação e ter ali muito mais estrutura e enquadramento de formação, tem os 6 meses para transformar a sua vida, que é o programa de mentoria em grupo. Esse é compatível com todos os meus outros programas, e o Ser Feliz é Possível, que continuo sempre a reforçar. O início de qualquer jornada, e mesmo que vocês já estejam avançados, começa com a parte emocional. Portanto, o Ser Feliz é Possível antes de Sem Limites. Toda a gente me conhece com Sem Limites. O Ser Feliz é Possível deve ser anterior ao Sem Limites, em minha opinião. E aproveitem o código de cupom Santos20 no checkout, luisalvesoficial.com/cursos, para vocês terem acesso ilimitado durante 12 meses com 20% de desconto. Meus amigos, ficamos por aqui esta semana. A minha e nossa gratidão pela vossa audiência. E este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. Muito obrigado mais uma vez e uma boa semana a todos. Boa semana para todos.